Deus fala de diversas maneiras. Este é o estudo de número 687 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, pode se inscrever caso queira. Ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre as diversas maneiras de Deus falar com o ser humano logo após a nossa vinheta. Para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar atentos. Vamos ao nosso tema. Deus fala de várias maneiras. O nosso texto base está no livro de Jó, capítulo 33, verso 14, que diz: entretanto, a verdade é que Deus fala ora de uma maneira, ora de outra. Olha que interessante entender que o nosso Deus, ao criar o homem, ele sempre esteve presente falando com o homem, mesmo quando eles não queriam ouvir a voz de Deus. Deus estava à procura deles, mesmo sabendo aonde ele estava. Por exemplo, Adão, que se escondeu de Deus após ter pecado, e mesmo assim, Deus falou com ele. Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? O nosso Deus, ele é soberano, ele é onipresente, está presente em todos os lugares, é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele é onipotente, ele tem todo o poder. E quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu porque ele estava com vergonha por saber que estava nu. Mas Deus falou com eles, com ele falou com Eva e mostrou a consequência da desobediência, porque a justiça de Deus, ela é aplicada. Gênesis capítulo 3, verso 23, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Eles foram expulsos da presença de Deus porque Deus havia advertido a eles, e Deus, ele é um Deus justo. Já Enoque, ele ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus constantemente, ele se relacionava com Deus. Gênesis capítulo 5, verso 24, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que relacionamento lindo, um relacionamento de amigos muito próximos, e eles conversavam, e um dia Deus levou Enoque para ele. Mas Deus, a gente vê através da palavra, que ele fala com o homem através da natureza. Vamos pegar, por exemplo, quando Deus chamou a Moisés, Deus, ele chamou em uma sarça ardente. Êxodo capítulo 3, verso 4 ao verso 6. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus, lá no meio da sarça, ele se revelou a Moisés. Moisés olhou para o monte, viu que a sarça queimava e não se consumia, e ele foi lá ver, porque era comum um espinheiro pegar fogo no deserto, mas a sarça, aonde estava a presença de Deus, ela não se consumia. E Deus falou com Moisés da sarça. Mas certa vez também Deus usou uma estrela, e esta estrela foi usada por Deus
para mostrar aos reis magos onde estava o Salvador Jesus, o Messias prometido. Mateus capítulo 2, verso 9 e verso 11. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Deus usou uma estrela para mostrar que o menino Jesus, o rei, ele havia nascido. Mas também, certa vez, Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Vamos ver outra forma que Deus, ele fala. Ele falou através de anjos, com muitos personagens bíblicos, com Abraão, Jacó, com Ló, com Daniel, Pedro, Paulo e muitos outros. Vamos ver Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Os anjos, eles estão a serviço de Deus, eles ouvem a voz de Deus e eles obedecem a Deus, o Todo-Poderoso. Mas certa vez Elias, ele ouviu a voz de Deus através de um anjo. Elias estava muito frustrado, angustiado pelo fato dos israelitas terem abandonado o Senhor Deus, e depois de Elias ter feito um grande milagre à vista dos israelitas, ele acabou exterminando os 850 profetas de Jezabel, mostrando para Israel que o Senhor realmente é o Deus Todo-Poderoso. E após isso, Jezabel ameaçou-o de morte e ele fugiu para o deserto. Lá no deserto, ele ficou embaixo de um pé de zimbro. Olha a primeira vez que o anjo falou com ele naquele pé de zimbro. 1 Reis, capítulo 19, verso 5 e verso 6. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Então, na primeira vez, ele ouviu a voz do anjo, ele levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas olha a segunda vez, 1 Reis capítulo 19, verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Já na segunda vez, então, ele ouviu a voz do anjo, ele obedeceu, ele levantou, comeu e caminhou. Mas Deus, ele também falou com Elias, e Elias ouviu a voz de Deus. Depois que Elias andou os 40 dias e 40 noites, ele entrou numa caverna e lá ele ouviu a voz do próprio Deus. 1 Reis capítulo 19, verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha que interessante, você vê que Deus já havia falado através do anjo. Agora Elias tinha o privilégio de ouvir a voz do próprio Deus. E Elias dialogou com Deus. Elias explicou para Deus o que estava acontecendo, e Deus, o conhecedor de
todas as coisas, aquele que conhece tudo o que passava no coração de Elias, quis ouvir Elias, quis dialogar com Elias. 1 Reis capítulo 19, verso 10, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha que diálogo lindo, mas vamos entender. O diálogo é justamente isso, um fala, o outro ouve, mas enquanto um fala, o outro tem que estar ouvindo. Elias falou e Deus o ouviu, Deus não interrompeu Elias. Quando Elias terminou de explicar, aí Deus fala com ele. 1 Reis capítulo 19, verso 11, a parte A, e Deus lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. Olha o que o Senhor falou para Elias: Elias, sai daí, sai da caverna, não adianta se esconder. Deus mandou ele sair porque Deus falaria com ele. E olha, Deus falou, mas Deus falou com uma voz mansa. Vamos ver em 1 Reis, capítulo 19, o verso 11 inteiro e o verso 12. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Dá para você imaginar, ouvir a voz do Senhor, uma voz mansa, uma voz delicada. Elias ouviu, ele ouviu e ele entendeu que Deus estava falando com ele, e Deus fala como ele quer. Deus falou também através de sonhos, através de visões. Vamos lembrar? Deus falou com José, que era o pai de Jesus. Deus falou com Labão, o sogro de Jacó. Deus falou com a esposa de Pilatos. E quantas outras pessoas que a Bíblia mostra que Deus falou através de sonhos e através de visões. Lembra dos magos que foram até Jesus sendo guiado por uma estrela? Então, Deus falou com aqueles magos também, porque eles acharam que depois que eles tivessem visto a Jesus, eles voltariam para falar para o rei Herodes que eles conheceram o rei. Mas o Senhor advertiu a eles que Herodes queria matar o menino Jesus. Mateus capítulo 2, verso 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Então Deus fala através de sonhos. Outra pessoa que Deus falou, que dá para a gente lembrar, é Nabucodonosor. Vamos ver Daniel capítulo 2, verso 1, que diz: no segundo ano do seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Deus fala como ele quer. Os homens querem falar para Deus como que eles querem ouvir a voz de Deus, mas Deus fala como ele quer. E Daniel, ele foi usado por Deus para revelar, para interpretar aquele sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Olha que interessante. E aí Daniel revela que o sonho que Deus havia dado para o rei Nabucodonosor sobre uma grande estátua estava representando os reinos, e já naquele sonho Deus estava falando sobre o reino do Senhor, o nosso Jesus Todo-Poderoso, que será eterno. Jó, capítulo 33, verso 15 e verso 16, Deus fala assim: em sonho ou em visão
visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens, olha que interessante, e aterrorizá-los com advertências. Deus usa a forma que Ele quer. Os homens, eles tentam enquadrar a Deus nas suas expectativas, mas Deus, Ele sempre será Deus, continuará sendo Deus e não está sujeito aos homens. Mas também Deus fala através de pessoas como os profetas de Deus. Deus falou muito através dos profetas com Davi, com o sacerdote Eli, com o rei Saul, com diversos reis de Israel. Vamos ver, por exemplo, Números capítulo 12, verso 6. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Tem muitos exemplos na Bíblia Sagrada de profetas usados por Deus para trazer uma mensagem, uma advertência. Aí nós lembramos de Jeremias, de Ezequiel, Samuel, Débora, Micaías e muitos outros. Mas nós precisamos estar atentos porque a palavra de Deus nos adverte sobre falsos profetas. E é muito lindo como a palavra de Deus é maravilhosa, que já nos deixa as advertências. Deus fala também através de situações de provações, sabe por quê? Deus tem o seu caminho na tormenta, Deus fala como Ele quer. Vamos ver Romanos capítulo 8, verso 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Deus, Ele fala, Deus, Ele mostra. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco quando nós olhamos as situações que estamos vivendo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor. E o autor de Hebreus, ele nos mostra como o Senhor falou nos tempos antigos e como o Senhor fala nos tempos atuais. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Olha a participação do nosso Mestre Jesus, sendo revelado que Ele está presente desde a criação do universo, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. Ainda João 10 e 27, olha o que Jesus nos fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É um privilégio podermos ser ovelhas do nosso Senhor, podemos ouvir a voz do nosso pastor. Deus fala através da palavra, pois nenhuma revelação que vem de Deus pode contrariar a palavra, a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, verso 12, para nós concluirmos, que diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E ainda fala que a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para corrigir, ela é apta, ela é usada por Deus para falar conosco. Qualquer palavra que você ouvir, que você entender que é Deus que está falando contigo, se ela estiver contrária à Bíblia Sagrada, aí você pode ter certeza, não foi Deus que falou. Mas se ela estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, aí guarde no teu coração, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabaque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.